Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da TV Serra Farroupilha, canais 26 e também 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Você pode nos acompanhar também pelo nosso canal no Facebook. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página, assista esse programa na íntegra ali no Facebook e ainda também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Fica a dica para você nos acompanhar. Eu quero pedir a licença para neste momento fazer a remoção da máscara, mas somente no momento de vídeo, como a gente diz, porque o uso da máscara é de fundamental importância para a minha proteção, a proteção de quem faz uso dela e também de quem está ao nosso lado no nosso convívio. Então, no dia a dia, no trânsito, no dia a dia, use a máscara, você vai estar se protegendo e também protegendo as outras pessoas que estiverem convivendo ou ao seu redor. Eu recebo no dia de hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha o secretário municipal de Educação, o professor Vinícius de César. O professor Vinícius Graziotin de César é nosso convidado para o bate-papo no dia de hoje aqui nos estúdios sobre educação. Afinal de contas, tivemos na quarta-feira um anúncio também por parte do governador do estado, já mostrando movimentos e encaminhamentos para a volta às aulas de uma forma muito gradativa, muito lenta, e a gente sabe que a volta às aulas na rede municipal também está atrelada, busca sintonia com a rede estadual de ensino. E também aqui em Farroupilha, nesta quarta-feira, nós já tivemos a reabertura das escolas com um quadro humano bastante reduzido, mas as escolas estão sendo reativadas, reabertas gradativamente. Professor Vinícius de Césaro, seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade para fazer a remoção da máscara, se achar conveniente. Tudo bem? Tudo bem, Leandro, prazer estar aí com os amigos da TV Serra e trazer um pouquinho do que nós estamos planejando aí para a educação do município. Com certeza. Pegamos a partir desse ponto, né? Já a partir da quarta-feira, nós tivemos uma, vamos dizer assim, uma volta, uma pequena vida nas escolas, porque as escolas da rede municipal foram reabertas na quarta-feira, já nessa reta final do mês de maio, né? Exato. Leandro, nós tínhamos uma situação então que ela vinha acontecendo desde a paralisação que nós tivemos lá no dia 18 para o dia 19 de março. E aqui no município, nós então, na rede municipal, fizemos uma antecipação do recesso escolar. Aquele recesso que tradicionalmente acontece na última quinzena de julho, foi antecipado agora para o mês de maio. Então, dessa forma, foi uma das alternativas que nós encontramos para minimizar o tempo que a gente ficaria distante dos alunos. Então, o que nós fizemos foi, através de um decreto, antecipação desse recesso, que começou no dia 11 de maio e perdurou, então, até o dia 22, que foi aquela sexta-feira. Aí os 15 dias de julho, né? Exato. E aí tivemos também, né, o nosso abençoado feriado de Caravaggio, né, que veio aí como também uma forma de trazer um alento para que todos nós pudéssemos também ter mais uma força, né, nessa batalha. E a partir então da quarta-feira 27, Leandro, nós retomamos algumas atividades nas escolas. Claro que inicialmente atividades não presenciais, então todas as ferramentas, né, sejam elas as eletrônicas ou mesmo a entrega presencial de materiais, esse movimento iniciou agora então na quarta-feira, dia 27. Certo. Bom, é uma retomada bastante gradativa, lenta e não tem outro caminho. Esse é o caminho, né? Verdade. Uma coisa importante de dizer também, Leandro, já em outra oportunidade abordamos aqui aquela questão da plataforma. Estuda em Casa. Ela continua válida? Continua válida, ela está no ar, ela vem sendo alimentada semanalmente pela equipe da secretaria, mas o que acontece? A plataforma tinha entrado no ar lá no distante já 14 de abril, né? Sim. E nesse momento a grande diferença é que o Conselho Nacional de Educação, ele emitiu um parecer, passou pela sanção do MEC, e o MEC então direcionou esse parecer
para que os conselhos municipais de educação regulamentassem essas atividades não presenciais. Então, a partir desse trâmite todo, dessa burocracia e dessa legalidade, nós agora podemos, então, ofertar as atividades para os alunos e validá-las. A grande diferença é que a plataforma ela continua no ar, ela é livre para todos os munícipes, porém, claro, a plataforma ela trazia uma atividade direcionada para um ano, né, ou para aquela atividade específica. A diferença agora é que cada professor vai pegar o seu plano de aula, vai olhar para a sua turma e vai mandar a atividade específica daquela turminha, de onde eles pararam, para, então, avaliar os impactos que tivemos e também começar a resgatar essa parte de conteúdos, essa parte de abordagens, o vínculo, todo aquele estímulo, né, que as atividades têm no dia a dia. Hoje, todas as cerca de 30 escolas da rede municipal de Farroupilha estão abertas com alguma atividade, com a presença de alguém aí? Que estrutura está disponível nas escolas? Sim, via de regra, Leandro, nós temos lá o secretário escolar, a equipe diretiva e alguns professores, né? As escolas ainda não estão abertas para a comunidade, mas nós estamos recebendo sim alguns pais e alguns responsáveis mediante agendamento, né? Para que não cause aglomeração, para que também a equipe possa fazer a utilização correta dos EPIs, né? Que essa também é uma um novo sistema que nós temos que nos acostumar com todo esse... Ele é indispensável. Indispensável, todos os protocolos de segurança. Então, as escolas, mediante agendamento, têm recebido alguns pais. E, claro, aquelas situações também que nós temos feito nas escolas. As obras, as adequações, todas as situações de manutenção predial também precisam ser feitas. Então, existe essa movimentação na escola. Mas o importante é que a escola está lá para começar também a refazer o contato com a comunidade. Porque mesmo, se reinserir na comunidade. Claro, mesmo aquele pai, né, Leandro, ou aquela mãe que recebeu a atividade, seja pela ferramenta que recebeu, mas tem alguma dúvida, quer alguma notícia mais específica, pode já ligar para a escola, vai ter lá os profissionais atendendo e aí pode ser, né, um contato para dirimir alguma dúvida e para também conversar um pouquinho e prospectar essa possível volta. Secretário Vinícius, depois também dos anúncios feitos na quarta-feira, 27 de maio, pelo governador do estado, já olhando a questão da educação como um todo, são movimentos iniciais, tendências, algumas diretrizes que se colocam, como também fica ajustado o planejamento da Secretaria Municipal de Educação aqui de Farroupilha para a volta às aulas, como vai ser esse caminho, voltam todos os alunos, terá alguma outra metodologia, o que a gente pode colocar para orientar a comunidade nesse momento? Sim, o anúncio que o governador fez, ele é importante porque ele traz também algumas possibilidades, né? O governador trabalhou muito com um cenário de etapas e um cenário de, digamos assim, possibilidades de volta. Então ele desenhou algumas etapas que aconteceriam então a partir agora do início do mês de junho com a questão remoto, a partir do dia 15, né, metade de junho, com alguns cursos livres, um ensino mais técnico, pós-graduação, aquelas turmas reduzidas, e ele sinaliza que a partir de julho, dependendo dos números que a pandemia do comportamento da pandemia, do comportamento, daquela situação toda, do achatamento ou não da curva, a questão da disseminação dos casos, nós poderemos ter já em julho uma volta. E aí ele desenhou vários cenários para essa volta, mais precisamente 4 cenários que ele desenhou, né? Mas ele fala que pode sim se voltar tanto com a questão da educação infantil, porque são as crianças mais jovens que precisam mais do cuidado, precisam mais de uma interação presencial com as aulas, mas também é aquele grupo que tem mais dificuldade de cumprir os protocolos, né, Leandro? São as crianças que dificilmente... Tu tens crianças pequenas, eu também tenho, não tem jeito, não tem como botar máscara num filho de 4 anos, até fica alguns minutos, mas depois cai, né? Dura um pouquinho e logo já se desfaz a proteção. Tem toda aquela questão do contato, do distanciamento, isso vai ser muito difícil. Mas, em contrapartida, se a escola conseguir cumprir com os protocolos e a disseminação do Covid-19 estiver mais controlada, é um cenário que o governador colocou como possível. E ele desenha também, dentro dos outros cenários que ele colocou na apresentação, a possibilidade de, então, ensino infantil e ensino fundamental. Aí ele fala também em voltar, de repente, nas extremidades, né? Os menorzinhos e também voltar ao terceiro ano do médio, por exemplo, que são aqueles alunos que têm mais necessidade
embora não estejam na rede municipal, mas que são uma preocupação também de todos nós professores, porque são aqueles alunos que estão terminando uma etapa importantíssima. Sim, e que ingressariam no ensino superior. Claro, e estão na dependência de um histórico escolar, da conclusão dessa etapa para poder, né, alçar novos voos nas suas vidas. Então, tem esses cenários. Então, nós temos uma expectativa de que julho, Leandro, comece a escola a poder receber alunos presencialmente. Na rede municipal. Inclusive. Nós acreditamos esse é o cenário que se trabalha no momento. Ele pode sofrer alterações, não se descarta isso. Com certeza, a gente não pode hoje aqui bater o martelo e dizer, vai voltar dia 1º de julho. Se os números se mantiverem dentro do controle no mês de junho, a observação de todos esses casos forem controlados, começa a se abrir essas perspectivas. Eu vejo, com talvez um pouco de receio, uma volta total já no início de julho. Numa única pancada. Sim, todo mundo junto. O que o governador colocou é isso, serão etapas e essas etapas elas apresentarão cenários. Então ele colocou aí algumas etapas e os cenários. Então vai depender dessa configuração, né? Então, às vezes uma etapa ela vai poder compreender um cenário A ou um cenário B. Então isso vai depender muito das análises. E até depende da própria realidade do município, a questão das cores, das faixas que o município tem. Tá na faixa laranja uma situação, na amarela é outra, no vermelho vai ser outra, né? Exato, essa é uma questão importante também. O governo tem trabalhado com essa metodologia que o Leandro essa forma de distanciamento social. Exato, então a coloração das bandeiras ela vai ser importante, sim. Se porventura aquela região está numa área, principalmente as áreas que são a vermelha e a preta, serão áreas que possivelmente não poderão retornar ainda. Se nós conseguirmos nos manter aí numa área amarela, laranja no máximo, a possibilidade aumenta de nós retornarmos então com as atividades presenciais. Aqui em Farroupilha, para nós na rede municipal, o mês de junho é muito provável que não se retome. Exato. O mês de junho agora nós vamos manter, vamos reforçar a parte da não presencial, né? Porque esse momento também ele tem sido novo, né? É um grande desafio para nós, né, Leandro? Para todos. Nós começamos um ano com uma projeção de eventos nas escolas, de atividades presenciais e de muita interação com a comunidade e fomos forçadamente, né, distanciados. Então, tem sido um aprendizado importante e nós vamos com certeza deixar um legado muito grande para a educação e para a sociedade como um todo, a partir das avaliações, da parametrização dos dados que nós tivermos, a partir então dessa volta gradual, o fornecimento desse feedback, né, desse retorno que as famílias vão trazer para nós, os alunos. Nós tivemos aí já alguns relatos bem emocionantes desses primeiros dias. Com certeza. Eu estava pensando aqui, veja a realidade de Farroupilha. Isso que Farroupilha não é um município grande, também não é um município pequeno, mas, por exemplo, trabalhar a questão da educação não presencial via plataformas digitais, sociais, qualquer coisa nesse sentido. Como seria difícil. Nós vamos ter, por exemplo, escolas no município de Farroupilha ou regiões que conseguiriam fazer isso. Mas, em contrapartida, vamos ter outros pontos outros bairros que não vão conseguir. Não é uma ferramenta, a tecnologia, um computador, uma internet que está ainda massificado, como a gente diz, na mão de todas as pessoas. Então, trabalhar essa questão não presencial para o município é também uma dor de cabeça, né? Claro, com certeza. Nós temos o governador até falou que uma das ferramentas que ele pretende utilizar é o Google for Education, né, através de salas de aula virtual. Nós temos também como uma das ferramentas na rede. O que a gente não fez, Leandro, foi determinar uma ferramenta única, né? Nós não podemos ser taxativos e dizer que toda a educação da rede municipal vai passar por esta plataforma. O que a gente fez é, além da nossa plataforma O Estudo em Casa, nós também estamos desenvolvendo uma plataforma para uso exclusivo dos professores, para formação. Né? Para o corpo docente. Para o corpo docente, para que também fique o registro de toda essa parte. Nós temos então agora também, além do Google for Education, nós temos também utilizado os aplicativos instantâneos, né, de mensagens de texto. Nós temos utilizado também a parte, digamos, da entrega, né, do material, com todos os cuidados de higienização. Mas então é isso, realmente, Leandro, não existe uma ferramenta única, uma plataforma única. Nós vamos precisar olhar para todos, mas também conseguir entender a necessidade de cada comunidade escolar, como que acontece o diálogo lá, qual é que é a ferramenta mais eficaz
para poder chegar. E mesmo dentro da mesma escola, de uma mesma comunidade escolar, nós vamos ter uma ferramenta que se comunica melhor com uma determinada, digamos assim, etapa ou série, e uma outra idade, talvez um pouquinho mais, né, os mais velhos, tem uma outra ferramenta que se comunica melhor. Então isso vai depender muito de uma coisa que eu tenho conversado muito com o prefeito Pedroso, né? Ele tem nos pedido para que a gente tenha um olhar muito importante para a comunidade, para saber como que é a tradição, a cultura, para respeitar, né, a tradição daquela comunidade. E, em contrapartida, a gente tem, né, a honra de estar à frente de uma secretaria que tem um corpo de diretores, professores maravilhosos. Nossos orientadores também têm trabalhado demais. Então, mesmo no período de maio ali, que a gente estava em recesso escolar, muitos se movimentaram, fizeram reuniões virtuais, fizeram planejamentos para que pudesse, né, então ali a partir do dia 27, ter um sucesso cada vez maior, porque a gente almeja atingir 100%, né? Nós vamos trabalhar para chegar no 100%, mas nós não podemos também deixar nenhuma aresta, né, para ser aparada, claro, aí nesses setores da educação. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a continuidade da entrevista do dia. Hoje, o secretário municipal de Educação de Farroupilha, o professor Vinícius de Césaro, é o nosso convidado. Estamos falando sobre a questão do posicionamento, do planejamento, enfim, do que a gente pode vislumbrar sobre possibilidades de volta às aulas, mas uma volta gradativa. Não se iludam, não esperem uma volta a partir do dia 1º de julho, todos os alunos vão para a sala de aula. Não dá para dizer que não, mas é muito difícil que aconteça desta forma. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Nós já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o secretário municipal de Educação de Farroupilha, o professor Vinícius de Césaro. Estamos falando sobre a volta às aulas. Todos querem, os pais querem que os filhos voltem às aulas. Muitos filhos também, muitos alunos querem voltar para as escolas. É o desejo dos professores, das direções escolares, da própria Secretaria de Educação também, mas claro que dada a questão da abrangência e do impacto que a pandemia da Covid-19 trouxe à sociedade, agora esse retorno ele é bastante lento, bastante gradual. Professor Vinícius, eu tenho ouvido e recebido muitos questionamentos também de pais preocupados com a questão da recuperação das aulas. A gente acumula
acumula já várias semanas que não aconteceram atividades, vamos dizer assim, praticamente o ano letivo mal havia iniciado. Se tem um esboço, o que se pode colocar sobre essa questão de recuperação das aulas? A tendência é que o ano letivo acabe passando 2020, vá até 2021, o que se pode colocar? Sim, esse é um tema bem interessante mesmo, Leandro. Muitas são as preocupações acerca do assunto. Bom, como tu bem frisaste, né, Leandro? Nós tínhamos perfazido apenas 80 horas, né? O que corresponde a 10%, porque, de repente, quem não está muito acostumado com a educação, né? Nós temos um mínimo de 800 horas anuais para percorrer, né, nesses cursos. Então, nós tínhamos feito 80 horas presenciais quando tivemos a interrupção. Então, nós ficamos com um passivo aí de 33 dias letivos, tivemos a antecipação do recesso escolar e agora estamos iniciando as atividades, então, recentemente não presenciais. Bom, já tivemos algumas leituras, algumas entrevistas de educadores falando sobre a possibilidade talvez de cancelamento do ano letivo e de se jogar isso para frente. Pode ocorrer isso? Eu acho difícil, Leandro. Difícil não porque... é descartado, mas talvez não é o caminho a ser adotado. Exato, porque assim, é difícil a gente dizer qualquer coisa, né, no sentido, não, isso é impossível que não acontecerá. A gente não sabe como vai se comportar, né, durante o ano, principalmente agora a gente começa o inverno, né, o frio mais forte está vindo, então a gente tem muita expectativa também de como nós vamos conseguir nos comportar com esse problema dessa doença nesse momento mais de frio. Mas a gente acredita que se nós tivermos uma boa estratégia, se nós a partir do momento que pudermos retornar presencialmente, cumprirmos os protocolos de segurança, conseguirmos também estabelecer no calendário alguns sábados letivos, avançar um pouquinho lá no final do ano e talvez até, por que não, um pouquinho também em janeiro ou até no calendário no ano civil de 2021, nós consigamos sim validar o ano letivo. Ajustar o ano letivo. Ajustar, porque assim, enquanto para algumas famílias, alguns pais, eles até se sentiriam aliviados com o cancelamento do ano letivo, né? Tiraria uma pressão e eles gostariam muito que o foco fosse mais na qualidade e não, né, no avanço, mas nós teríamos outras inúmeras situações que seriam difíceis de lidar, pessoas que precisariam também, de certa forma, a nossa rede teria que receber toda uma nova leva de alunos. Então nós teríamos uma questão de espaço físico para pensar. E uma turma não sairia da rede, não né? sairia da rede, então seria realmente... É aquele processo cíclico. Uma coisa que a partir do momento que você decide que vai abarcar toda uma nova etapa, eu costumo dizer que quando eu entrei na secretaria, foi o primeiro ano que a gente teve o 9º ano na rede. Então Sim. Isso aconteceu. E eu me lembro muito bem de como isso foi importante poder planejar para construir difícil salas. Também, né? Difícil. Depois nós tivemos a inclusão do pré de 4 e 5 anos, também como etapa obrigatória. Então, a capacidade dos prédios escolares, nos últimos anos, ela já vem sendo bastante exigida. Então, mais um ano agora que a gente, sem ter se planejado para isso, porque isso não vem, né, de um planejamento mais de longo prazo, nós abarcarmos mais toda uma faixa etária, seria um pouco preocupante. Eu teria, ainda mais, Leandro, no momento que a gente precisaria ter distanciamento, não poderia aglomerar, nós temos que ter mais protocolos de segurança, porque a gente fala muito do Covid, mas eu acredito que o legado que o Covid vai deixar é de que nós vamos ter protocolos de limpeza e segurança e higienização que vão fazer com que a gente tenha muito menos gripes, né, a H1N1, a SARS, as chamadas doenças respiratórias. As doenças respiratórias e até mesmo quando a gente às vezes tem aquelas situações, né, com uma febre, uma diarreia, um mal-estar, né, nas crianças, que todo mundo fala que é o popular andaço, né? Sim. Que existe chamadas viroses, é o termo técnico, né? Mas o pessoal diz, é um andaço. É um andaço, exato, bem lembrado. Então essas viroses também eu acredito que nós vamos conseguir também lidar melhor com essas situações. Então, eu acredito que nesse momento, a gente não descarta, claro, nenhuma das possibilidades, mas eu acredito que ainda é possível sim que a gente consiga validar o ano letivo, e a partir do momento que nós tivermos a confirmação de que pudermos voltar presencialmente e conseguirmos manter essa volta, nós teremos sim aí que discutir calendário, né? Teremos que conversar sobre, de repente... Vai ser necessário todos cederem um pouco, professores, sim, a rede, os alunos, os pais, as famílias, todos terão que colocar mais algumas
cotas de sacrifício, né? Exato. Uma coisa importante que nós tivemos, Leandro, para a regulamentação da educação foi a MP, né, a medida provisória 934, que ela alterou a seguinte situação: eram mínimo de 800 horas com 200 dias letivos. Essa medida provisória ela retirou então a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas ela manteve o mínimo de 800 horas. Isso é uma coisa que também nós vamos trabalhar na rede. Nós vamos trabalhar, se a paralisação se estender por muito tempo e a porcentagem de horas não presenciais ficar muito grande, nós vamos aumentar essas 800 horas. Nós não poderemos fazer 800 horas mínimas e tendo aí um grande percentual de horas não presenciais, porque isso vai impactar demais na qualidade de ensino. É possível colocar as horas não presenciais na composição? A partir de agora, sim. Essa que é a grande diferença, né? Por isso que nós também estávamos aguardando todo esse trâmite burocrático que eu citei antes do parecer, né? Esse caminho que o parecer do Conselho Nacional de Educação percorreu, porque esse caminho agora faz com que a gente possa validar. Então, essas atividades não presenciais que iniciaram dia 27, elas podem compor essas 800 horas. Mas a gente entende que elas têm que ter um determinado limite, né? Elas não podem passar o ano inteiro não presencial. Então, isso nós vamos ter que discutir. Se logo em julho nós começarmos a voltar, os problemas da Covid forem sanando aos pouquinhos, nós consigamos voltar com todo mundo e a princípio não tivermos que parar ou recuar na estratégia, aí nós podemos começar a estabelecer um sábado, uma atividade estendida em algum determinado dia, um momento, e aí a composição dessas... A gente fala em 800, mas a gente nunca fecha um ano com 800 horas. A gente sempre trabalha com uma margem, né? Sim. Então nós teremos aí, com certeza, vamos passar de 800 horas e vamos ter que sim, como o Leandro bem falou, né? Ajustar aí alguns calendários, porque a gente tem a questão do transporte escolar, a gente tem questões também de algumas comunidades que no sábado não fariam as atividades, né? Então nós também temos que pensar nessa parcela importante da população. Bom, acho que é importante tocarmos um outro assunto também que eu vejo como preocupação por parte da Secretaria, e não é só em Farroupilha, mas aqui também. Por exemplo, na volta, a gente já vem falando que vai ser uma volta gradual. E aí eu acredito, professor Vinícius, não sei percentualmente, mas nós temos um grande número do efetivo, do quadro de professores que acredito que esteja no chamado grupo de risco, acima dos 60 anos. Vai ser uma outra dor de cabeça para o município, porque talvez esses professores não poderão retornar às salas de aula. Terão que ser contratados professores emergenciais. Enfim, o que se pensa, se planeja olhando nesse tópico? Sim, nós temos... É um ponto bem importante, Leandro, que tu aborda, porque assim, além dessa situação dos grupos de risco e de possíveis atestados médicos que nós venhamos a ter também, isso também é uma coisa que está no nosso escopo de trabalho, de planejamento. Tem uma outra situação. Farroupilha tem uma característica na rede municipal que nós tivemos concursos públicos que foram realizados há aproximadamente 20 anos, 25 anos. Isso significa que nós temos uma grande leva de profissionais que estão se habilitando à aposentadoria. Estão chegando à reta final. Então, diante deste cenário, não só da possível reforma da Previdência, que foi muito debatida no ano passado, que acelerou muitos processos, nós temos também essa questão agora da pandemia, que também faz com que as pessoas repensem um pouco as suas estratégias de carreira profissional. Então, nós temos analisado na Secretaria, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura também, todo esse arcabouço de situações que podem vir a, digamos assim, exigir de nós algumas medidas emergenciais. Então, seja ela através de processo simplificado de contratação de professores, seja de remanejo de profissionais. Então, com certeza, isso vai ser um grande, digamos assim, um grande componente no planejamento dessa volta, Leandro. Sim, com certeza o município vai ter que buscar, porque nem todos voltarão, enfim, vai ter situações pontuais, terão que ser contratados emergencialmente professores. Esse é um caminho sem volta, me parece. É um caminho sem volta, claro. E também nós vamos ter que contatar com algumas famílias que já sinalizam que mesmo com a autorização de volta vão querer aguardar mais um pouco para mandar os seus filhos, porque tem receio, porque tem alguém do grupo de risco em casa. Então, são situações todas que nós vamos ter que colocar aí no traçado do nosso planejamento, porque realmente vai ser tanto o professor, o aluno, a família, todos nós teremos situações novas e
eu acredito que a partir dessa volta vão começar a surgir talvez algumas questões que ainda nos escapou nesse planejamento inicial. Com certeza. Secretário, nesses mais de 2 meses em que as escolas estiveram fechadas e ainda estão fechadas também, o período foi aproveitado pela Secretaria de Educação e pela própria Prefeitura de Farroupilha para realizar obras, melhorias? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Sim, nós tivemos, a partir do momento que as aulas presenciais foram suspensas lá em 19 de março, Sim. nós tivemos algumas outras ações que a escola permaneceu funcionando com alguns do seu recurso humano lá dentro. Nós tivemos a questão da distribuição dos kits de alimentação escolar, que continua fazendo, né, continua acontecendo, e nós tivemos também muitas obras, né? Aquelas obras de manutenção normal, mas também, né, rotineiras, mas também nós temos algumas adequações, inclusive para esse momento de volta, né? Então nós percebemos que algumas intervenções nos prédios seriam necessárias para garantir ou uma melhor ventilação, ou uma melhor circulação, a questão da ergonomia toda dos alunos naquele espaço. Então nós temos feito diversas obras. E algumas outras que eram obras um pouquinho maiores, que já estavam no escopo também, como a ampliação de uma das nossas EMEIs, a Pio X, né? Nós temos também em andamento a construção da outra EMEI lá no Monte Pascoal, que era uma daquelas duas, né, Leandro, que estava naquele entrave do Pró-Infância, né? Sim. Que então era um programa que tinha sido disponibilizado na época pelo governo federal e que a empresa que tinha ganho a licitação entrou em falência, foi um imbróglio judicial, ainda a secretária Elaine vinha já debatendo esse assunto, continuou agora comigo, eu tenho levado para o prefeito Pedroso também toda essa situação, mas se tudo der certo, para o ano letivo de 2021 teremos mais um equipamento de educação infantil no município. Que coisa boa. Bom, secretário, nosso tempo está chegando ao final, quero lhe colocar a palavra final à sua disposição, a sua mensagem final e também a sua orientação aos pais, aos alunos e à comunidade escolar como um todo. Sim, muito obrigado. Bom, primeiro, Leandro, eu queria te agradecer mais uma vez pela cordialidade e fidalguia aqui na recepção da TV Serra. Muito obrigado por poder transmitir uma palavra diretamente para a comunidade. Nesse momento eu quero só fazer um agradecimento e pedir a compreensão de todos, né? Quero agradecer muito às nossas equipes diretivas, o corpo de professores, os nossos orientadores pelo empenho, pelo afinco que eles têm utilizado no pensar, né? Na preparação das atividades. Agradecer às famílias também por entenderem que nem tudo está ao nosso alcance, existem leis, existem situações que também nos fazem tomar atitudes que às vezes não é aquela primeira que a gente gostaria de fazer, mas nós vamos trabalhar diuturnamente para minimizar os impactos. E dizer também que a administração municipal, o prefeito Pedroso está muito preocupado com a educação, é uma parte que ele gosta muito, que ele entende que a educação é sim a transformadora da sociedade, então nós temos trabalhado muito com esse afinco aí, né? Todo esse legado aí, né, que a secretária Elaine traz, principalmente para esse ano a gente quer entregar uma educação robusta de qualidade para todos. Então, agradecer a todos os profissionais e pedir também a compreensão da comunidade que nós vamos estar buscando o melhor para a educação de Farroupilha. Com certeza. Obrigado, secretário municipal de Educação de Farroupilha, professor Vinícius de Césaro, foi o nosso convidado, passando orientações importantes, todos esses preparativos, esse planejamento para a volta às aulas. Volto a dizer e quero aqui também chamar a atenção, não imaginem que vai ser do dia para a noite, a partir do dia tal, volta tudo que estava até o dia 19, dia 20 de março, não, a nossa retomada agora será a passos firmes, seguros, mas passos lentos, não tem outro caminho. Essa é a nova situação. O novo normal vai ser dentro desse regime, desse perfil também. A nossa entrevista do dia vai chegando ao seu final, eu volto a fazer uso da máscara também, ela é fator de importância para todos nós, então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Permaneçam aqui na TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Até o nosso próximo programa, amanhã nesse mesmo horário, aqui na nossa TV Serra.